Fala galera, estamos aqui mais uma vez e este é o Sal da Terra e eu sou Samuel Ataíde de Oliveira. Então pessoal, hoje o vídeo é sobre o meu testemunho, sobre a minha vida, o que eu já passei, o que eu não passei. E a ideia do canal também tem a ver com isso, por sermos a diferença. E a minha história de vida, ela pode servir sim de inspiração para muitas pessoas, pessoas que têm a mesma doença que eu tenho. Não é uma doença, não é, minha nossa, é um alienígena, não. Mas é uma condição que eu tenho e que pode ajudar outras pessoas que também têm. Vamos rapidamente. Vou fazer de novo então. Então pessoal, vamos hoje com um vídeo muito bacana sobre o meu testemunho de vida, né? A ideia do programa é o ser o sal da terra, ser a diferença, e acredito que a minha história ela possa ajudar sim pessoas, né? Eu tenho uma doença, não é minha nossa, não é é um alienígena, não, porque as pessoas veem a doença com uma forma muito ruim. Não, ela não é para mim, eu entendi, eu tenho um entendimento um pouco melhor e vou explicar para vocês. Com 25 dias de nascido, eu entrei em coma. A minha mãe percebeu isso quando, né, chamam-se ser desenganado pelos médicos. Eu nasci uma criança normal, segundo os médicos, me liberaram para casa e chorando. E minha mãe não entendia porque que eu não parava de chorar de forma nenhuma. E quando foi lá pro 25º dia, eu simplesmente parei de chorar. Minha mãe achou aquilo estranho, né? Como é que uma criança que chora o tempo todo, do nada faz um silêncio absurdo, e ela me levou pro médico e viram que eu tinha entrado em coma. Logo depois disso, de começar a descobrir o que eu tinha, né? É uma CIV dupla, eu já vou explicar um pouquinho, e uma hipertensão arterial pulmonar. Não se sabe quem veio primeiro porque os laudos médicos não tem essa precisão, porque 1991, né? Eu nasci em 2 de setembro de 1991, até então a tecnologia não era tão avançada. Isso tudo também era questão de alguns equipamentos que tinham, era para quem tinha muito dinheiro e já não era a nossa situação. Mas eu vou explicar rapidamente aqui, eu vou parar para ler um pouquinho aqui sobre a minha doença CIV, que vocês vão entender. A CIV é comunicação interventricular, é um tipo de cardiopatia congênita, caracteriza-se por uma abertura ou orifício na parede do septo, que divide os átrios, que divide os ventrículos, que é a câmara que bombeia o sangue, tá gente? Direito e esquerdo. Assim permite a passagem do sangue de uma câmara a outra, quando este fluxo não deve existir. Então, o sangue vem do coração, vem estar sujo, ele é passado para o pulmão retorna para o coração, mas na outra câmara, né? Esse é o problema. E corre por corpo já oxigenado. Como eu tenho a parede entre uma câmara ou outra, né? Aqui tem uma câmara, aqui tem outra. Essa parede ela é rompida, então o sangue sujo, em vez de subir para oxigenar, ele já corta um caminho e já vai para o corpo de novo. E a mesma coisa acontece invertido, né? O sangue oxigenado, que era para passar para o corpo, ele retorna para oxigenar novamente. Com isso, há uma sobrecarga do coração. Um médico, né, recente que eu fui explicou isso da forma mais simples, né? É um caminhão-pipa que tem que levar 1000 litros de água a certo ponto e ele está furado. E ele perde metade da sua capacidade. Então, para o coração dar conta de oxigenar o corpo inteiro e fazer ele funcionar, né, da forma que se deve, ele tem que trabalhar dobrado. Porque se parte do limpo volta a sujar e parte do sujo vai para o corpo, então o trabalho dele é muito pesado. E a hipertensão arterial pulmonar, que é um tipo de pressão arterial elevada que afeta as artérias dos pulmões e do coração. Não é a pressão alta, é pressão pulmonar, gente, não é pressão alta. Graças a Deus minha pressão é normal dentro do que meu corpo suporta, né? E com isso, essa é a minha experiência de vida que eu queria compartilhar com algumas pessoas, porque essa doença ela me ensinou muita coisa, muita coisa.
eu divido ela em duas partes, né? Antes de eu ter entendimento e depois. Porque criança é o entendimento da minha mãe. E as histórias também são dela. Eu não lembro, não tenho essa lembrança. E até um certo ponto aí que eu começo a ter lembranças e posso relatar aqui. Vamos lá. E logo entrar em coma, eu não sei mais ou menos quanto tempo, mas minha mãe relata que foi muito tempo que eu fiquei em coma. E fiz a coartação da aorta, uma cirurgia que se faz, que era um dos problemas que eu tinha. Eu tenho entendimento que é um problema muito comum, porque a coartação da aorta é uma parte fácil de corrigir, né? Coração, qualquer cirurgia é complicado. Mas, e aí essa IV, segundo a minha mãe, eles tentaram fechar, mas não conseguiram. E a hipertensão já estava lá, não tem como mexer. Ela, pelo que os médicos dizem, não tem como mexer, ela tá lá fixa e pronto. E aí, tempos depois, tentaram fazer uma segunda cirurgia para correção. Mas a minha mãe ficou com dúvida, eu fui até no hospital de cardiologia de Laranjeiras, um hospital que eu tratei muito tempo, é sensacional, mas ela ficou com medo, porque a gente não sabe do propósito de Deus nas nossas vidas. A gente não sabe a história que ele tem, mas a gente crê que ele está ali. Tudo que nós fazemos, né? Às vezes nós erramos, mas consciente de que Deus está no controle de todas as coisas. E ela tinha o momento de corrigir, de eu ir para a cirurgia, tentar a correção, não sobreviver, ou ir para a cirurgia, tentar a correção e sobreviver e ter uma vida, né, normal. Não falo normal porque eu vivo uma vida muito normal, mas com algumas limitações. Eu entrar e eu não fazer cirurgia e viver mais alguns meses, dias, anos e morrer devido à doença, ou eu, né, eu acredito que eu tô nessa fase de não corrigir e viver os planos que Deus tem para mim, né? Eu tenho hoje 29 anos, é difícil gravar a minha idade, às vezes eu confundo. Tenho 29 anos, tenho relatos, laudos que eu vou ter uma vida vegetativa, porque é nas condições do meu pulmão e coração, que eu não passo de várias idades, eu tenho vários laudos, eu não passo de tal idade, de outra. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu tenho tudo guardado. Mas o que eu quero falar hoje é sobre o milagre, né? O que é o milagre? O milagre é a pessoa estar muito doente e dormir e acordar, né? E tá curado 100%, ou uma pessoa, né, morrer, né, tecnicamente, e depois voltar a 100%, como se não tivesse nada, né, nenhuma doença pré-existida. Mas que é o principal que eu acredito é o milagre diário. É todo dia acordar e todo dia você poder agradecer a Deus que está vivo. Saber que Deus está cuidando de você por um milagre que acontece todos os dias. Mas antes eu queria ler um pouquinho, não vou subir aqui porque minha cola está aqui em cima, em Mateus 8, 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, suplicando: Senhor, meu servo está em casa paralítico e sofrendo horrível tormento. Então Jesus disse a ele: Eu irei curá-lo. Ao responder o centurião, Ao responder o centurião, Senhor, não sou digno de receber-te sobre o meu teto, mas dize apenas uma palavra e meu servo será curado. Porque eu também... fugiu aqui, gente. Eu fui descer o negócio e computador quando desce uma vez só, né? Porque eu também sou homem debaixo da autoridade e tenho soldado às minhas ordens. Digo a um, vai, e ele vai. Digo ao outro, vem, e ele vem. Ordeno a meu servo, faze isto, e ele faz. Ao ouvir isto, Jesus maravilhou-se e disse aos que seguiam: Com toda certeza vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tão grande fé. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e de maneira como creste,
assim te sucederá. E naquela mesma hora o servo foi curado. E aí tem em Lucas 4,40. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Em Mateus 9,35, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Você leu errado. Perdão, gente, em Lucas, né? Em Lucas 6,9, e todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. E o que eu quero dizer com isso? Aqui nós temos diversas formas de milagre. Ah, Samuel, o que você acredita? Bom, na minha vida, com todos esses anos passando, e indo em médico, gente, ouvindo cada coisa que é muito complicado. Quando eu era criança, o médico para mim era uma coisa muito comum. Eu vivia internado fazendo o CAT, né, que é o cateterismo, para fazer, não, tem tantos por cento de sobreviver a uma cirurgia, não, hoje é tanto, laudos e laudos de contraindicação, de, faz cirurgia, o outro fala, não faz, um falou, não, só transplante de tudo. Então, assim, tudo isso é muito complicado quando você era criança, né? E eu só passei a ter ciência depois que eu tive 18 para frente, mesmo assim com uma mente ainda de adolescente, como qualquer um, né? Mas eu sempre vivi uma vida muito comum, sabe? Eu jogava bola com meu irmão na praia. Claro que, minha nossa, ele corria o tempo todo. Não, porque era uma corrida, eu ficava roxo e já dava uma maneirada. Mas, claro, quando você é criança, você sente muito menos, você tem um vigor muito maior. E com tudo isso, eu fui vivendo minha infância, minha adolescência, tudo isso foi muito tranquilo para mim. Claro que hoje eu tenho um entendimento um pouco melhor, né, da minha doença, que me fez mudar um pouquinho de algumas coisas que eu fazia, que é normal, mas eu tenho um policiamento comigo mesmo, na alimentação, né? Tudo isso fez uma grande diferença. E com tudo isso que eu vivi na minha vida, né, eu aprendi algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. As pessoas vão falar assim, Samuel, você não tem filho. Não, eu não tenho filho ainda, mas pretendo ter, óbvio, né? Crescer e multiplicar, né, a nossa família. E eu passei muito tempo da minha vida como uma pessoa coitada. Tanto que até chegar nesse momento de eu compartilhar com vocês, não foi muito fácil. Porque eu sempre tive na minha cabeça de não contar, não é por medo, mas a visão que as pessoas têm de uma pessoa doente, uma pessoa com uma característica diferente, de pena, disso e daquilo. Então isso sempre me freou a ponto de eu não sei explicar como, mas eu vou relatar aqui que eu já passei na minha vida, talvez vocês entendam, vocês achem uma palavra que defina o que realmente eu sentia. Todas as crianças podiam fazer tudo. Sempre foi assim. Minha mãe, não culpo ela de forma nenhuma. Você não me operou. Você aquilo. Eu creio que Deus sabia de todas as coisas e é isso, não tenho que reclamar dela. Mas, como mãe, eu falo muito com a minha esposa que mãe não erra querendo. Mas erra, cuidado, sua proteção, ainda mais com a doença que eu tinha. Porque os médicos, hoje em dia, até acho que tem até mais um tato de falar, de tentar acalmar. Antigamente, os médicos eram muito secos, né? E falava, é isso e pronto. Eu cheguei até ir para São Paulo, pro INCOR de São Paulo. Não lembro do médico lá que me atendeu. Eu fiz cateterismo no Rio de Janeiro. Foi em Santa Teresa, esqueci agora onde o hospital é em Santa Teresa. Acho que era em INCOR. Eu não lembro. Mas era em Santa Teresa. E fui lá. INCOR não, INCOR foi para São Paulo. Mas tinha alguma coisa COR. E aí eu fui para São Paulo levar esse cateterismo e o médico, isso eu ouvi. Isso aí não foi nem me relato da minha mãe. Isso já é depois de eu ter conhecimento e entendimento.
os médicos falam até hoje que não podem fazer nada. Não é vá para casa e espera morrer, assim, às vezes tão forma tão bruta. Mas é isso, entendeu? Porque para a medicina, eles não têm mais o que fazer. Por isso que eu creio no milagre diário. Porque é Deus que todo dia me sustenta para fazer a obra dele. Às vezes eu tenho um chamado, às vezes é um pouquinho, eu luto um pouquinho contra ele, mas isso eu tenho tentado transformar cada vez mais, porque minha vida com Deus era bem diferente há muito tempo atrás. Hoje eu tenho uma visão, uma experiência minha com Deus. E eu era um menino doente que eu não podia fazer nada. Vamos só uma simples bola de gude, que a gente chama no Rio de Janeiro. Muitas vezes eu não podia. Não é podia, né? Mas, não vai se cansar. Se as crianças podiam brincar 3 horas, o Samuel só podia 1h30. Entendeu? Eu lembro de um fato muito engraçado, mas ao mesmo tempo é um freio que a gente vai colocando na gente mesmo, nós vamos colocando barreiras entre a gente. E esse caso foi quando minha família, morava uma tia minha avó e uma outra tia morava numa vila em Mesquita. E hoje tem aquelas motos de gás que entregam em casas, que não tem gás canalizado. E o cara, era uma vila com um portão, ninguém entrava o tempo todo sozinho, não era uma vila aberta. E o rapaz foi entregar gás lá no final, e as crianças ali, brincando, subiram dentro daquela cesta, que leva o gás, porque eu acho que já não tinha mais, ou tinha um espaço vazio, e o cara levou a gente até o portão, cerca de mais ou menos, eu acho que não dava uns 50 metros, eu acho que é isso, bem menos que isso. É uma vila pequenininha. E talvez 100, que agora que eu pensei aqui, porque um carro tem cerca de 3 metros. Deveriam ter isso aí, uns 50, 60, entre 50 e 100. E tudo isso, a gente subiu naquela parte, e a gente foi até o portão, todo mundo desceu. Uma brincadeira perigosa? A gente era criança, Mas eu lembro que o pessoal veio, na minha família, não sei quem foi exatamente agora, mas falou assim: você não pode, você é doente. E foi, não foi confusão, mas eu ouvi na época um montão que você não pode porque você é doente, você é doente, você é doente. E a gente vai absorvendo essa questão. A gente é doente, é doente, é doente, é doente. Eu falo como um conselho para os pais, claro que, gente, toda criança, aquelas que têm deficiência, não sei se é a palavra certa, que tem uma doença, ou que é uma pessoa normal, mas se não frear ali, a gente vai ter muito dor de cabeça, mas que qualquer doença que o filho tenha, não seja um freio. Não coloque dentro de uma bolha. Tanto que durante muito tempo eu só tomava um remédio, que era paracetamol, Tilenol. Porque você só pode tomar isso, só pode tomar isso, porque é um medo que nós temos. E eu fui numa médica recentemente e ela falou assim, e até minha esposa perguntou: pode tomar dipirona? Pode tomar Buscopan? Ela falou: pode. Claro que, vamos tentar primeiro o quê? O que a gente sabe que é o de lei, Tilenol, paracetamol, alguns remédios que eu posso, mas é um freio que eu criei, que eu quase não tomava nenhum remédio. Se o médico passasse um remédio diferente, eu desacreditava do médico, a ponto de, não, só eu posso tomar aquilo que há muito tempo atrás eu fui criado. Então não é assim. Então, o que eu aprendi muito um conselho: você não é pai, você pode ter o seu pensamento que você quiser sobre isso, mas que isso não seja um freio. E não coloque na criança uma anormalidade, porque eu vivi muito isso, entendeu? Eu lembro até que eu era chorão demais. Alguém brigava comigo, eu chorava. Alguém não sei o que, eu chorava.
Por quê? Ninguém podia tocar em mim. Uma vez minha mãe até me corrigiu de forma, né, chegou a me bater, né? Porque realmente eu era criança, gente, fazia besteira. E numa dessas minha mãe me bateu, me pegou, né, com chinelo e tal. E pessoas da minha família falaram assim: como é que você fez isso com o Samuel? Uma pessoa doente. Então, eu hoje tenho entendimento que eu merecia, tá, gente? Não tô. Ah, não, vamos chamar isso. Não. Eu tenho a política de outra criação. Aqueles que têm outra política de criação, ótimo. Não estamos aqui discutindo essa questão. Mas que não, essa doença que o seu filho possa ter, não coloque ele como anormal. Ah, toda criança pode brincar. Não, você não. Porque eu fui criado muitas das vezes assim. Era uma bolha que existia e eu fui criado dentro dela. E depois de casado, né? Veio alguns medos que eu tinha, porque através de uma médica, pacientes parecidos, né? Tiveram alguns problemas de saúde depois de casado, né, gente? A gente na questão, né, da atividade física, teve um paciente dessa médica que faleceu durante a lua de mel, e isso, graças a Deus, nunca tive um problema, nunca foi um impedimento para o meu casamento, mas que a gente tinha medo porque é uma doença, a gente sabe que ela existe, mas a gente não pode viver dentro de uma bolha. Então, tudo que eu aprendi na minha vida sobre essa questão que eu até falei, né, é que Deus sabe dos seus limites. Eu já passei por situações que eu falava assim: não vou conseguir não. Sou doente. E hoje eu dirijo. Eu fui no cardiologista e falei assim: vem cá, eu não posso dirigir? Ele falou assim: como não? Pode, óbvio que pode. Você está liberado para dirigir. Você nunca apresentou sintomas tão graves. Então você pode dirigir tranquilamente. Eu dirijo. Atividade física é recomendada até pelos médicos. Não absurda. Ah, não, Samuel, vamos fazer. Por exemplo, brinca, né, com o meu porte físico, né? Sou um pouco magro. Ah, por que você não faz uma academia para pegar um corpo? Os médicos não recomendam por diversas coisas que há um medo, né? Então, o milagre para mim, ele é todo dia. Eu acordar é um milagre. Eu chegar até onde eu cheguei, hoje tenho 29 anos. Muitas das vezes os médicos não entendem como isso pode acontecer. Inclusive, eu até vou abaixar aqui, porque há muito tempo atrás descobriram, mas alguns médicos tinham ignorado que eu também desenvolvi uma outra má formação no coração, que é uma DSAV parcial, que é uma má formação, se caracteriza por uma junção atrioventricular comum. Mas essa própria doença, esse próprio, né, mais um dentro do coração, ele foi criando um equilíbrio que hoje meu corpo ele vive no equilíbrio dele. Não posso fazer muita coisa, é um processo, tá lá, entendeu? E isso tudo influencia no que eu vivi. Então, esse meu testemunho veio falar sobre o milagre diário. Ah, Samuel, o que você crê em Deus na sua vida? Eu creio que Deus pode curar? Claro que eu creio. Deus é o Deus do impossível. Até o pastor da minha igreja fala muito. Deus é o Deus do impossível. O possível nós fazemos. Então o que é o possível para mim? Foi todos os médicos que eu procurei, vários médicos, especialistas, de esquina mesmo. Já fui em vários. E a resposta é a mesma. Por você, a medicina não pode fazer nada. Isso eu escutei de vários médicos, não é de um ou de outro. É a minha condição. Você vai ver quantos anos, Samuel? Não sei. 1, 2, 3, 4, 5 anos, 10, 40, vou até os 90. É Deus. Então, para mim, Deus pode me curar? Posso acordar e estou 100%? Pode. Mas eu vivo o milagre diário. Todo dia, poder acordar. Entendeu? Poder fazer coisas que eu faço. É um milagre. A Bíblia relata diversos milagres que aconteceram.
de longe, como, né, o centurião, Jesus nem chegou perto. Então, o milagre, e Jesus também me passou, né, várias pessoas vinham até Jesus para buscar a cura. Então, a minha visão de milagre, ela tem não é porque, minha nossa, você ainda é doente, você ainda tem um problema que não, Deus não está olhando para você. Não, Deus olha para mim todo dia. Então, às vezes as pessoas são doentes e são colocadas numa situação de que você é doente, você é doente, você é doente. Mas não é tanto assim. Porque Deus sabe a sua limitação. Samuel, mas eu sou limitado para isso. Ótimo. Mas você pode ser bom para outras coisas. Eu falo com a minha esposa, né? Não posso jogar futebol. Eu queria. Nossa, eu amo futebol. Mas eu tenho outras práticas de futebol. Até aqui, né? No meu console. Eu tenho um canal da Twitch, né? De jogos. É a parte que eu posso fazer. Entendendo a limitação que eu tenho e não me colocando em risco. É eu fazendo o possível e deixando o impossível com Deus. Samuel, e se você morrer? A vontade de Deus foi feita. Se eu for curado, a vontade de Deus também foi feita. Samuel, a gente não sabe do dia de amanhã realmente, gente. A gente não sabe. E eu falo muito que depois que eu casei, depois que criei uma maturidade, eu mudei muito meu pensamento sobre as coisas. Tudo. A mente, a gente vai evoluindo. O que eu pensava hoje não é o mesmo que eu vou pensar amanhã. Isso tudo é muito complicado. Mas o milagre diário, ele tá aí, gente, todo dia. Uma pessoa doente, ela tem um milagre diário. Uma pessoa que é normal, ela também tem um milagre diário, todo dia. Ela acorda. Nós vemos as maravilhas que Deus criou. Quanto para uma pessoa doente, quanto para uma pessoa normal. O milagre diário está aí todo dia. Eu creio que Deus pode me curar? Claro que creio. Deus é o Deus do impossível. Mas se não curar, eu tenho que fazer aqui a minha parte, né? O canal, a ideia é essa. É ser o sal da terra. Ser a diferença, compartilhar a minha experiência para que isso leve para mais pessoas. Entendeu? Eu acho que eu vejo muito que as pessoas não é numa forma ruim, era uma forma de cuidar. E uma vez eu li, não sei quem me mandou, o passarinho, se você pega pela mão e você aperta ele, querendo cuidar, você sufoca ele e ele morre. Então, assim, nós temos que ter cuidado, óbvio que temos que ter cuidado, mas nós não podemos deixar que a nossa doença, seja ela qual for, te limite. Eu não posso jogar futebol, mas me dá um controle com o futebol que a gente vê. Eu de outras formas, eu sou flamenguista, apaixonado, entendeu? Eu vejo todos os jogos, mesmo morando em Belo Horizonte hoje. Eu gosto de jogar videogame, porque é uma condição que eu me divirto. Eu queria jogar futebol normal, óbvio que eu queria. Mas não é a condição que eu tenho. Então, assim, a doença que você tem, seja qual for, não te limite. Porque em Deus nós podemos fazer tudo. Se você pode jogar futebol? Já joguei muito. Muito mesmo. Antigamente, o pai do amigo nosso, o Afonso, né, que faleceu muitos anos atrás, ele falava assim, eu lembro de quando você chutava no início, moleque fraquinho, né, fino, que só, ele falava isso, chutava uma bola, todo mundo chutava uma bola, né, lá atrás, chutava uma bola antes porque não tinha força. E ele falou assim, caramba, e hoje eu vejo você chutando uma bola, você tem força, você não diminuiu do aprender a jogar futebol, a tentar alguma coisa diferente. Meu irmão jogava muito, meu irmão joga, né? E eu vi ele jogando, era a inspiração que eu tinha de futebol. Então tudo isso eu fui aprendendo. Não é porque você é doente de uma coisa que você não possa aprender outras coisas. Então, para concluir, né, o meu testemunho, essa foi minha vida inteira. Hoje eu tenho 29 anos,
sou casado, muitas pessoas que eu conhecia falaram assim, você casar é um milagre, porque a perspectiva dos médicos não era nada boa. Tão certos? Não sei. Mas para Deus, que é o médico dos médicos, Ele sabe quantos anos eu vou viver. A Bíblia diz que nós não podemos alongar nossos dias. Mas nós podemos contraí-los, né? Diminuir. Então, assim, eu faço o possível para não diminuir. Nós estamos vivendo essa pandemia que muitas vidas foram ceifadas, né? Triste essa parte. Mas foi ontem, eu tomei a vacina. A vacina saiu para minha comorbidade e eu fui lá e tomei. É o possível, eu estou fazendo o possível. Deus permitiu que os médicos criassem a vacina, deu inteligência para eles. Seja o cara criou a vacina, o cara pode ser ateu ou não, mas Deus deu inteligência. Nós temos a ciência que Deus criou todas as pessoas. Não foi Deus criou falou, isso aí foi acidente. Não, Deus sabe os detalhes da nossa vida. Então, eu termino aqui com meu testemunho de vida, que não é fácil. Ah, Samuel, eu conheço gente pior. Maravilha. Mas essa é a minha vida, o que eu vivi o tempo todo. Que isso possa ajudar, que outras pessoas também que tenham outras doenças, mais grave, menos grave, né? Nós não estamos medindo aqui quem é mais o quê, quem é mais doente, de forma nenhuma. Mas que o meu testemunho de vida ajude a todos vocês. Ou aquelas pessoas que têm um filho, né, com alguma necessidade. Ou um filho normal, que essa bolha que as crianças são colocadas. Eu passei por essa fase. Estou relatando o que eu passei, gente. Não estou criando. Então tudo isso é muito complicado. Então eu espero muito que vocês tenham entendido. O meu cachorro está querendo participar um pouquinho da conversa, mas que o milagre diário, que nós possamos agradecer o milagre diário. Ah, Samuel, eu tô numa vida assim complicada e eu quero um milagre fantástico. Você pode querer, você pode pedir Deus pode conceder você, claro. Mas que o milagre diário possa ser ignorado, esquecido. Você acordar todo dia, gente, é a coisa, hoje pra mim, eu entendo que é a coisa mais fantástica. Último relato, né, gente, eu falo que eu vou terminar, mas nunca termino. Última conversa que eu tive com a minha esposa, ela falou assim, você acredita que Deus pode curar? Eu falei, acredito. E ela perguntou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Se Deus curar você vai entender, ou você não vai entender a palavra que ela usou, você vai esquecer a sua dependência de Deus? Foi um negócio que ela perguntou, eu falei, caramba, eu nunca tinha pensado nessa situação. Ah, Samuel, na minha mente, eu creio que, gente, eu vou continuar entendendo, eu vou ficar maravilhado mais ainda, né? Por essa doença que eu tive e que sou curado. Os médicos que muitos creram que eu não viveria, muitos também nem acreditam que eu mais sou vivo, né? Tô lá inteiro, curado. Mas o ser humano, ele é muito falho para mim. Hoje quantos de nós não estávamos bem, né? E estávamos bem, Deus acaba ficando de lado, não totalmente, né, gente? Mas a gente esquece de agradecer a Deus as coisas boas, mas é numa coisa ruim que acontece, meu amigo, a gente lembra de Deus, mas meio que, Deus, você não está olhando para mim, você não está vendo as minhas lutas, Deus. A gente é ser humano, a gente erra. E quando ela me perguntou isso, eu falei, caramba, eu acho que eu preciso ter em mente isso o tempo todo. Que a minha dependência em Deus é muito grande. Se eu sou curado,
A minha dependência de Deus tem que continuar grande. Porque é Deus quem cuidou até 29 anos que eu tenho hoje, gente. Eu posso dormir essa noite e amanhã não acordar. Mas que a dependência minha em Deus. Deus não depende da gente. Nós dependemos de Deus. Então, que minha dependência em Deus, ela é grande com a doença, sem a doença, ela tem que ser sempre grande. E viver, mais uma vez, o milagre todos os dias, o milagre diário. A gente pode ter um milagre fantástico, que curou e que, estava numa situação muito delicada financeira e que Deus restaurou tudo isso. Podemos ter. Mas que cada dia que você viveu, você tira a lição do milagre diário. Então eu vou encerrando aqui, não vou mais alongar. Semana que vem daremos continuidade ao nosso tema, que é a profissão e cristão. E eu queria compartilhar com vocês esse momento da minha vida. Porque esse depoimento o meu testemunho, ele é o sinal do canal. Essa era a diferença. Nós temos que ser diferentes em qualquer lugar que nós estejamos. Nós somos sal da terra, e luz do mundo. Está escrito na Bíblia, mas não é junto. Mas tudo isso que nós possamos crer. Então é isso aí, gente. Eu acho que eu sou enrolado com isso, porque eu nunca tive essa atrás, assim, estar em frente à câmera para falar. É um momento muito delicado para mim, que muitas pessoas não sabem que eu tinha, porque quem me vê é só uma pessoa normal. Mas internamente há isso, há um detalhe de Deus na minha vida, há um toque diferente de Deus na minha vida. Então, terminamos por aqui. Espero que tenha abençoado. Gente, clique aqui embaixo. Se inscreva no canal, clique aqui no sininho. Compartilhe o vídeo com mais pessoas para que isso chegue até novas pessoas. Para que isso não fique só com você. Nós temos pessoas que precisam, às vezes, ouvir uma palavra e que possa ser a diferença. Então, gente, clique aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. Mais uma vez, repito isso. Compartilhe com amigos para seguir. E semana que vem, continuamos com o nosso tema Cristão versus Profissão.